Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Em nossa aula de física de hoje, nós iremos fazer um estudo sobre as leis de Newton. Então, espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Qualquer dúvida, pode me procurar no privado. No nosso canal no YouTube, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like e também acionar o sininho, ok? Vamos na nossa aula. Então, começando com as leis de Newton. Primeira lei, o princípio da inércia. Então, nós temos o primeiro enunciado que diz: se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Então, vejamos alguns exemplos, ok? Observemos bem essa imagem, ok, galera? Diz o seguinte: num caminhão parado no meio do lago, a força resultante é nula. Ora, para esse caminhão estar parado no lago, as águas estão em forma de gelo, né? Então, se o motorista tentar arrancar com o veículo, ele não conseguirá, pois devido à inexistência de atrito, o caminhão permanecerá patinando sem sair do lugar. Então o motorista vai tentar várias vezes, por várias e várias vezes, e esse caminhão não vai sair do lugar. Mais uma vez, porque no gelo não tem o atrito necessário para que as rodas do caminhão possam tirá-lo desse lugar. Então, quando em repouso, enquanto a força resultante for nula, o caminhão permanecerá em repouso por inércia. Vamos supor, no entanto, que de algum modo o caminhão seja colocado em movimento. Nesse caso, sua velocidade será constante, ou seja, o veículo seguirá em linha reta em movimento uniforme. Ok, galera? Se o motorista virar o volante para qualquer lado ou acionar os freios, nada ocorrerá. Pelo fato de a força resultante ser nula, o movimento do caminhão não será afetado. Então, observe que ele está, no lago congelado. E na própria imagem diz assim: quando em movimento, enquanto a força resultante for nula, o caminhão seguirá em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Ok, galera? No segundo enunciado é o seguinte: um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Nós vimos o primeiro enunciado e agora estamos vendo um segundo enunciado. Então, para entender o princípio da inércia sobre esse ponto de vista, analisemos o exemplo a seguir. Então, observe nessa figura que nós temos um ponto O, nós temos nesse ponto O como se fosse um prego, certo? E um bloquinho ligado a ele por um fio. E ele está fazendo um movimento circular. Ok, galera? Continuando. Nesse caso, embora tenha módulo constante, a velocidade vetorial do bloco varia em direção de ponto para ponto da trajetória. Observe que nós temos uma trajetória circular. Quem provoca essa variação na direção da velocidade do bloco? Quem será? É a força aplicada pelo fio que, em cada instante, tem a direção do raio da circunferência e está dirigida para o centro O. Então, observe. É esse que faz justamente a força aplicada pelo fio. É ela que mantém o bloco em movimento circular. Então, nós observamos que é justamente o fio que faz esse bloquinho
permanecer em movimento circular. Aí vem aquela pergunta: e aí, professor, caso não exista esse fio, qual poderá ser essa situação? Veremos agora. Agora, em uma outra situação, como nós falamos anteriormente, suponha que em um dado instante o fio se rompe. O bloco escapará pela tangente, passando a descrever sobre a mesa um movimento retilíneo e uniforme. Pode-se concluir, então, que, eliminada a força exercida pelo fio, o bloco torna-se incapaz de, por si só, variar sua velocidade vetorial. Ele segue por inércia em trajetória reta com velocidade constante. Note que, para variar a velocidade vetorial de um corpo, é necessária a intervenção de uma força resultante fruto das ações de agentes externos ao corpo. Sozinho, ou livre de uma força externa, um corpo em movimento mantém velocidade vetorial constante por inércia. Ok, galera? O princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton. A definição diz o seguinte: se um vetor força é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência dessa força, a partícula adquire, na mesma direção, no mesmo sentido da força, uma aceleração, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Então, a expressão matemática da segunda lei de Newton ela é tida como força é igual a massa vezes a aceleração. Observe que força e aceleração são vetores, A unidade da força é igual a quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Continuando sobre a segunda lei de Newton, um newton é a intensidade da força que, aplicada em uma partícula de massa igual a 1 kg, produz na sua direção e no seu sentido uma aceleração de módulo 1 metro por segundo, no caso, metros por segundo ao quadrado. Ok, galerinha? Aí nós temos aqui um esboço do que tudo que nós falamos agora. Força é igual a 1 newton, a aceleração é igual a 1 metro por segundo. Nesse caso vai ser segundo ao quadrado. A massa vai ser igual a 1 kg. Ok? Peso de um corpo. Um corpo é tanto mais pesado quanto mais intensa for a força de atração gravitacional exercida pelo planeta sobre ele. Por outro lado, todos sabemos que se largarmos uma laranja ou outros corpos nas proximidades da Terra, eles cairão verticalmente indo de encontro à superfície do planeta. Então, eles caem ao chão. Isso se deve também a uma interação de natureza gravitacional que ocorre entre a Terra e o corpo, que recebe uma força atrativa dirigida para o centro de massa do planeta. Ok, galera? Continuando, essa força é o que, na ausência de atritos, faz o corpo despencar em movimento acelerado até colidir com o solo. Ok? Então, observe no esquema que nós temos aí com o planeta Terra. Observe o centro, esse C aqui, e nós temos força F1, F2 e F3, massa 1, 2 e 3. Aí diz o seguinte: as massas M1, M2 e M3 são atraídas gravitacionalmente por meio das forças F1, F2 e F3, respectivamente. Ok? Nós também temos uma observação importante. O peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre ele. Ok, galera? É
importante destacar que a aceleração produzida pela força gravitacional, no caso peso, é a aceleração da gravidade que constitui o vetor característico da interação de campo entre a Terra e o corpo. Então, por meio de diversos experimentos, pode-se constatar que, ao nível do mar, em um local de latitude de 45 graus, o módulo de gravidade vale. Então, observe que nós temos a gravidade, que é igual a 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Em nossos cálculos, nós iremos fazer um arredondamento, fazendo a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, galera? Então, 1 quilograma-força é uma unidade de força usada na medição da intensidade de pesos e é definida pela intensidade do peso de um corpo de 1 kg de massa, situado em um local onde a gravidade é normal. Então, a aceleração da gravidade normal é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok, galera? Portanto, peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso da expressão é 1 quilograma-força, que é igual a 1 quilograma vezes a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós vemos aqui no esquema, que nós temos 1 quilo, o peso é 1 quilograma-força, e a gravidade normal é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Deformações em sistemas elásticos, lei de Robert Hooke, cientista de 1635 a 1705. Então, observe o esquema produzido por Hooke. Nós temos uma situação A, nós temos uma situação B e uma situação C. Observe que aqui, esse sistema de molas ele está em repouso. Já na situação B, houve um distanciamento, houve uma variação, foi puxado essa mola e ela teve essa variação aqui, como você está notando. Na situação C, é como se tivesse soltado, a pontinha aqui, justamente essa mola, e voltou ao seu estado normal. Então, isto diz o seguinte: pelo fato de a mola ter recobrado seu comprimento natural, no caso nós temos aí a variação de x, x inicial, depois de cessada a ação da força, dizemos que ela experimentou uma deformação elástica. Então, ela saiu do seu estado normal, houve uma variação, uma deformação, e depois voltou ao seu estado inicial. Então, ela experimentou uma deformação elástica. Em seus estudos sobre deformações elásticas, Robert Hooke chegou à seguinte conclusão, que ficou conhecida por Lei de Hooke. Em um regime elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Então, a expressão matemática da Lei de Hooke é dada por F, que é igual a K, vezes a variação de x, onde F é a intensidade da força deformadora, K é a constante de proporcionalidade e ΔX é a deformação, é o alongamento ou encurtamento sofrido pela mola. Ok, galera? Veremos agora o princípio da ação e da reação, que é a terceira lei de Newton. Diz o seguinte: o princípio da ação e da reação pode ser enunciado da seguinte maneira: a toda força de ação corresponde uma reação, de modo que essas forças têm sempre mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes. É importante destacar
que as forças de ação e reação, por estarem aplicadas em corpos diferentes, nunca se equilibram, isto é, nunca se anulam mutuamente. Ok, galera? Então, em nossa vida prática, várias são as situações relacionadas com o princípio da ação e da reação. Então, vamos ver alguns momentos, alguns exemplos. Então, primeira aplicação, diz o seguinte: ao caminhar, uma pessoa age no chão, empurrando-o para trás. Interessante, né? Este, por sua vez, o chão, por sua vez, reage na pessoa, empurrando-o para frente. Então, observemos, nesse caso, que a ação está aplicada no solo, enquanto a reação está aplicada na pessoa. Então, observe aqui, temos um jovem andando, né? E como diz, ele empurra o chão, né, para trás, enquanto o chão empurra a pessoa para frente. E nós temos aqui a ação e reação. A ação F e a reação negativo F. Ok, galera? Segunda aplicação. Na colisão entre dois automóveis, ambos deformam-se. Isto prova que, se um deles age, o outro reage em sentido contrário. Então, os automóveis trocam forças de ação e reação, que têm mesma intensidade, mesma direção, só que os sentidos são opostos. Tem uma observação bastante importante, diz assim: embora os carros troquem forças de intensidades iguais, ficará menos deformado aquele que receber a pancada numa região de estrutura mais resistente. Ok, galera? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado bastante. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar no privado, certo? Não se esqueça do nosso canal, mais uma vez, se inscrever, deixar aquele like, acionar o sininho. Na próxima aula, nós teremos as aplicações matematicamente falando e eu espero vocês com um grande cheiro no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.